Os elementos climáticos. Os elementos climáticos são essenciais para entender a dinâmica da atmosfera e como ela afeta nosso dia a dia. Esses elementos são os responsáveis por caracterizar o clima de uma região e influenciar diretamente a vida no planeta. O que são os elementos climáticos? Os elementos climáticos são os fatores que definem e caracterizam o clima em diferentes partes do mundo. Eles incluem a temperatura, a pressão atmosférica, os ventos, a umidade, as precipitações e radiação solar. Cada um deles desempenha um papel fundamental no equilíbrio climático. Vamos conhecê-los. A temperatura mede o grau de aquecimento do ar em uma região. É influenciada pela latitude, altitude, relevo e proximidade com os corpos d'água. As regiões próximas ao Equador geralmente têm temperaturas mais altas devido à maior incidência de raios solares. A variação da temperatura é o principal fator que define as estações do ano. Pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso exercido pelo ar sobre a superfície terrestre. Áreas de alta pressão estão associadas a clima seco, enquanto áreas de baixa pressão costumam trazer chuvas. É influenciada pela altitude e pela temperatura do ar. A pressão atmosférica regula a circulação dos ventos, o que impacta os padrões climáticos globais. Os ventos. Os ventos são o movimento do ar gerado pela diferença de pressão atmosférica. Ventos constantes, como os alísios, são responsáveis por equilibrar a temperatura entre o Equador e os polos. Ventos sazonais, como as monções, afetam diretamente a agricultura em regiões como o sul da Ásia. Os ventos são usados há séculos para navegação e hoje para a geração de energia eólica. A umidade do ar. A umidade refere-se à quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. A umidade varia conforme a temperatura e a proximidade de corpos d'água. Altos índices de umidade estão associados a climas tropicais e equatoriais, enquanto baixos índices caracterizam desertos e regiões áridas. A umidade é essencial para a formação de nuvens e precipitações. A precipitação. A precipitação é o retorno da água para a superfície terrestre na forma de chuva, neve, granizo ou orvalho. É resultado da condensação do vapor d'água na atmosfera. Sua distribuição é influenciada por fatores como relevo, correntes marítimas e ventos. A precipitação é um dos principais elementos que definem o clima de uma região, determinando se ela será seca ou úmida. A radiação solar. A radiação solar é a energia emitida pelo Sol que atinge a Terra. É o principal motor dos processos climáticos, como a evaporação e os ventos. A quantidade de radiação recebida varia com a latitude e a época do ano. Sem a radiação solar, a Terra seria incapaz de sustentar a vida, pois é ela que aquece a superfície e dá início ao ciclo climático. Esses elementos não agem de forma isolada. A temperatura influencia a pressão atmosférica e, consequentemente, os ventos. A radiação solar está diretamente ligada à evaporação e formação de nuvens que afetam a precipitação. Essa interação dinâmica explica por que o clima varia tanto ao redor do mundo e ao longo do tempo. Os elementos climáticos são como peças de um quebra-cabeça, que juntas formam o clima do nosso planeta. E entendê-los é essencial para compreendermos os fenômenos naturais, as mudanças climáticas e até como planejar nossas cidades. Esse é um pequeno resumo sobre os elementos climáticos. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like e, claro, se inscreva no canal.